interrompam, que eu estou aqui no modo apresentação agora. Pessoal, seguinte, a gente estava estudando os orbitais atômicos, né, a estrutura atômica, nessas últimas aulas, e aqui, então, tem um slide interessante, né, que a gente vê os orbitais 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, em função aqui da camada, né, tem livros que adotam, né, camada K, L, M, N, O, P, Q, né, tradicionalmente eram essas letras, mas são as camadas, né, os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, que está relacionado aqui com o número na frente, né, de cada um. E você tem os subníveis, subnível S, subnível P, subnível D e F, né? Bom, e com isso aqui você consegue reconstruir a tabela periódica, os elementos que a gente conhece, né? Bom, outra coisa que nós vimos é que os orbitais do tipo S, eles têm um formato esférico, né? Como esse daqui. O 1s, então, ele tem um formato esférico desse daqui. Os orbitais do tipo P, como o 2p, ele vai ter esse formato como se fossem duas bexigas, né? Onde ele pode apontar na direção X, ele pode estar as duas na direção Y, ou ele pode estar assim na direção Z, né? E como você deve lembrar, cabe no máximo 2 elétrons por orbital, nesse nível S, cabe 2 elétrons, certo? Por isso que aqui é 1s2, né? São 2 elétrons no máximo. No 2s é outro orbital esférico maior, né, que tem alguns nós e uma complexidade, mas é um orbital esférico, e ele também só comporta 2 elétrons, 2s2, certo? O 2p, lembra aqui, ó, é 6, quer dizer, ele suporta no máximo 6 elétrons. Por quê? 2 nesse orbital, 2 elétrons neste orbital, 2 nesse outro aqui. Quando você vai para o D tem 5 formatos geométricos diferentes, como vocês estão vendo aqui, né? São 5 opções. Cada um cabe 2 elétrons, então cabem 10 elétrons nos subníveis D, né? 3D10. No F14 são 7 geometrias, 2 elétrons por geometria, 14 elétrons, tá? Bom, lógico que isso no átomo, esses orbitais estão sobrepostos, né? Você tem o esférico, o 1s, o 2s, os orbitais p's, px, py, pz, depois o 3s2, né? E assim por diante. Está tudo sobreposto, esses orbitais, né? Eletrônicos. E a gente usa essa outra representação aqui também para representar o preenchimento, principalmente, desses orbitais com elétrons, né? Você preenche esses orbitais colocando os elétrons. Então, lembra assim, ó, o nível fundamental, o primeiro nível de energia, aqui embaixo, ó, deixa eu colocar o ponteiro laser aqui. N igual a 1, você está lá no orbital 1s. Aqui embaixo cabem 2 elétrons, né? Deixa eu... Aqui, ó, aqui dá para ver o desenho dele. Um S, o 2S eu estou representando por essa caixinha aqui. O 3S é uma outra esfera maior, né? Então, olha, os S são esféricos. Os orbitais P's, eles vão ter um outro formato. No caso do 2P, é esse formato aqui, né? Como a gente tinha falado. E como são 3 opções, tem essas 3 caixinhas aqui, tá? O 3D vai ter um formato diferente, né? Como esse daqui que a gente tinha visto. Então, ó, eu queria praticar essa questão do preenchimento, da distribuição eletrônica com vocês, né? Em alguns livros chama de princípio de Aufbau, né? O princípio do preenchimento dos níveis eletrônicos. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, você já deve ter decorado, né? Ah, distribuição eletrônica, todo mundo lembra dessa regrinha aqui, né? Ó, que vocês estão vendo nessa figura. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, enfim, tem uma regra aqui. Da onde vem isso? Vem
do nível de menor energia, aí o próximo de menor energia, aí o próximo, que é essa figura, né? Então, quando você tem o hidrogênio, você tem um elétron, certo? Esse um elétron, ele vai ocupar o nível de menor energia, essa posição aqui. Ou seja, um S1 para o hidrogênio. Quando você vai para o hélio, aqui do outro lado da tabela periódica, ele vai ter 2 elétrons, certo? Então, o segundo elétron vem e ele ocupa essa posição aqui, ó. 2 elétrons no, no orbital 1s. Então, 1s2. Subnível preenchido aqui do hélio. Beleza? Ó, essa é a distribuição eletrônica, né? Vamos para o lítio. Aqui, o lítio, ó. Lítio tem 3 elétrons, então o próximo elétron vem, ele vai escolher qual nível de energia? O menor possível. Esses daqui já estão preenchidos, ó, só cabem 2 elétrons por caixinha, lembra? Cada orbital só cabem 2 elétrons. Então aqui já está totalmente povoado, né? O próximo elétron vem e ocupa o 2s. Então é 1s2, tem 2 elétrons aqui, 2s1, tem um elétron nesse orbital. O lítio, né? Vamos para o próximo, berílio. Vem o próximo elétron, né? O berílio tem 4 elétrons, então 1, 2, 3, 4. Ele preencheu o 1s e ele preencheu o 2s. 1s2, 2s2, como vocês estão vendo, né? Aí, vamos para o próximo. Aqui, ó, o boro, né? 5 prótons, ou seja, 5 elétrons. Então, tem 1, 2, 3, 4. O próximo elétron você vai colocar aqui nos subníveis P, né? A gente começa preenchendo aqui esse primeiro. Então, fica 1s2, 2s2, 2p, 1. Um elétron aqui. Aí, o carbono. Carbono é o próximo. Tem 6 elétrons. 1s2, 2s2. Aí, aqui tem aquela regra, né? Vocês devem ter visto lá na regra, na videoaula. Regra de Hund. Onde eu coloco esse elétron aqui? Eu coloco ele aqui, emparelhado com esse primeiro, ou eu coloco ele no próximo? Então, tem uma regra que diz que os elétrons, eles primeiro preenchem um em cada subnível, quando você está no mesmo ali, né, no P, ele preenche um em cada caixinha, e depois que você preencheu um em cada, os próximos elétrons vão ocupando as posições emparelhadas, né? Tem uma regra que diz isso. Porque pensa, os elétrons vão querer ficar o mais afastado possíveis um do outro, né, inicialmente. Quando já tem um em cada um, não tem mais opção. O elétron vai encaixar emparelhado com alguém. Então, ou seja, para o carbono, você coloca esses dois aqui, um e outro aqui. Um S2, 2S2, 2P com 2 elétrons. 2 elétrons aqui no P. Vamos para o nitrogênio. O nitrogênio vai ter um elétron a mais, né? 7. Então, vai vir o próximo elétron e vai ocupar essa posição, que nem eu estava falando. Aí vamos para o próximo, o oxigênio. O oxigênio, olha, vai vir um elétron, né? Ele vai ter que ficar emparelhado com um desses daqui. Então, você vem e coloca ele aqui nessa posição. Veja agora que o subnível P tem essa primeira caixinha já preenchida, né? E duas aqui ainda não. Aí o flúor vai vir e vai ocupar esse daqui, o seu elétron a mais. Veja que falta um elétron para ele preencher todo o nível 2, né? O 2s e o 2p. Só falta um elétron para ele, né? Que é justamente, no caso, o neônio, né? O neônio tem um próton a mais, né? Tem um elétron a mais e tem o nível 2 aqui totalmente preenchido, né? Justamente o que a gente observa nos gases nobres, né? Vocês vão ver que o argônio vai ser quando a gente preencher todo o nível 3, né? O próximo gás nobre vai ser quando a gente preenche totalmente o nível 4 e assim por diante, né? Beleza. Então, vamos ver aqui. Ó, o Na. O Na também, o sódio, né? É legal mostrar. Ele vai ter um elétron a mais que o neônio. Então, o próximo elétron vem. Aqui já está tudo ocupado. Ele vem aqui para o 3s.
Então, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Que é nada mais do que você ficar seguindo aquela regrinha que você conhece, tá? Mg vai preencher mais um aqui, aí vamos ver o alumínio, vai colocar mais um aqui, o silício mais um, fósforo e assim por diante, tá? E com isso você vai montando a tabela periódica inteira, né? Como você queira, tá? Bom, então a ideia dessa aula é conversar com vocês um pouco sobre a tabela periódica, né? Você vê que a tabela periódica vem desse preenchimento dos níveis eletrônicos, a gente consegue enxergar ela, né? E tem diversos nomes, que a ideia é vocês conhecerem, né? Os elementos de transição, os gases nobres, os elementos representativos, os elementos de transição interna, né? A gente consegue representar essas tabelas de formas diferentes, né? Você pode colocar ela nessa forma de comprido aqui. Geralmente a gente usa essa representação, né? E, bom, acho que ninguém tem tantos problemas com isso. Lá na videoaula, né, eles contam a história de como os cientistas foram compreendendo, né, a organização dos elementos, as propriedades periódicas, né, que se repetiam ao longo dos elementos químicos e conseguiram construir essa tabela, né? Existe uma série de propriedades que a tabela periódica tem, né? Como essa questão de o raio atômico, ele é maior conforme você vem mais aqui para esse canto inferior. Então, o raio atômico, você consegue saber que ele é maior quanto mais aqui para esse canto. A energia de ionização, ela é maior conforme você anda nessa direção da tabela periódica, né? Para cima e para a direita, afinidade eletrônica também, né? E outras características, tá? Que é importante vocês saberem para você ter um insight, né? Você saber fazer uma comparação rápida entre os elementos, né? Bom, então passando rapidamente aqui, você tem os grupos, né? Que são as colunas, você tem os períodos, né? A família do boro, os metais alcalinos, enfim, tem vários nomes para os elementos, mas eu acho que para os grupos, né? Mas o que importa eu discutir aqui com vocês, eu acho que é um pouquinho de alguns conceitos fundamentais, né? Então, energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, olha aqui, ó. A primeira energia de ionização do sódio gasoso é quando ele vai para Na+, e foi removido um elétron, né? Tá vendo, ó? Foi removido um elétron, ele fica com carga positiva, a carga do elétron aqui é negativa, né? E foi gasta uma energia de 495 kJ por mol para remover esse elétron, tá? Então, olha, energia de ionização. A segunda energia de ionização é quando você remove o segundo elétron, né, do Na. Ou seja, agora você faz o processo do Na+, para o Na2+, e você removeu um segundo elétron lá do Na. Então, olha só o gasto de energia agora, é bem maior. 4.562 kJ por mol. Então, tá vendo? Para remover esses elétrons, né, para ionizar esses elementos, você precisa gastar uma certa energia. E tipicamente, né, a primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, que é menor do que a quarta. Que o que está dizendo isso? Está dizendo o seguinte: quanto mais longe o elétron está do núcleo, é mais fácil tirar esse elétron, né? Conforme você vai indo mais profundo no átomo, os elétrons que estão mais próximos do núcleo, você precisa gastar mais energia para tirar esse elétron de lá. Então, o primeiro, lá em cima na camada de valência, é o mais fácil de ser removido, né? É o que tem a menor energia de ionização. E aí, conforme você vai aprofundando, vai ficando mais difícil. Isso, a ideia é que vocês enxerguem aqui, ó. Deixa eu achar o sódio aqui.
aqui, o Na, né? Nessa configuração. O Na está aqui. Então, ele tem esses elétrons, certo? Para ele ir para Na+, eu preciso tirar um elétron, não é? Aquele primeiro processo. Então, é justamente esse elétron, aquele mais fácil de ser removido, que eu mostrei. Depois, quando você vai tirar o segundo elétron, você já vai ter que tirar ele aqui do subnível P. Já vai ter um gasto de energia bem maior, tá? Então, bom, vamos seguindo aqui. Então, ó, vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Observe as três primeiras energias de ionização dos átomos Na, Mg, Al. Então, tá aqui, ó. Primeira energia de ionização, segunda energia e terceira. Tá vendo como vai subindo? Mg, 700, 1400, 7730. Então, o que ele está dizendo aqui para vocês, nessa parte dos slides, é justamente para você perceber o seguinte, ó. Olha o Na, apenas 400, 500 praticamente, né? 500 kJ para remover esse daqui. Depois que você removeu ele, o segundo elétron que vem aqui de baixo, 4.562. Está vendo que dá um salto, uma quantidade muito maior de energia, né? Aqui também, ó, no Mg, o primeiro que você vai remover é apenas 737. Vamos supor que é esse daqui, ó, esse do lado direito. O segundo é mais ou menos o dobro, 1476, que seria esse segundo elétron aqui. O terceiro elétron que você vai remover, a terceira energia de ionização, olha como dá um salto para 7.732, para um valor bem mais alto, né? Porque ele está aqui no subnível P, tá? Então, bem mais ligado com o núcleo, tá bom? Então, essa diferença grande entre as energias é onde você percebe que mudou de subnível, né? Aqui, ó, aqui esse e esse estão no mesmo nível aqui 3S. Esse outro aqui, só olhando para esses números, eu consigo perceber que ele já está em outro subnível, porque é bem maior a energia que eu preciso para tirar. Olha só, para o alumínio, vou mostrar. Ó. Esse daqui, ele vai estar no mesmo subnível desse, que vai estar no mesmo subnível desse, mas esse daqui já vai estar em outro. Porque esses números são mais ou menos um o dobro do outro, e aqui já dá um salto. Então, ó, é exatamente o que eu falei. Para o alumínio, você tem 3 elétrons aqui. Então, para remover esse primeiro, é relativamente fácil, é esse valor. Para remover o segundo, vai ser esse gasto de energia. Para remover esse terceiro, vai ser esse outro gasto de energia. E aí, para remover o quarto, que vem aqui no 2P, já é um gasto de energia bem maior. 11.574 kJ. Eu estou falando isso porque tem alguns exercícios que às vezes pedem para vocês olharem para as energias de ionização e tentar perceber quando tem uma transição do nível 3 para o nível 2, por exemplo, sabe? E você tem que olhar se a diferença é grande o suficiente. Então, você só pega esse feeling, né? Você só pega essa experiência se você começar a praticar bastante, né? Esse tipo de exercícios e esse tipo de coisa, tá? Então, tem um gráfico legal, né? Que ajudou os cientistas a montarem a tabela periódica, que foi justamente esse gráfico aqui, que compara a primeira energia de ionização para vários elementos. Então, olha só o que eles perceberam. O hidrogênio está aqui, o valor, né? Eu tiro um elétron de hidrogênio, deu esse valor aqui de gasto de energia. Para o hélio, deu um valor bem mais alto. Aí depois eles fizeram o próximo elemento, o lítio, dá um valor baixo. Pouquinha energia, eu tiro um elétron dele. Conforme eles iam para os próximos elementos aqui, ao longo da linha, a energia de ionização ia subindo, até que chegava no neônio, aqui, e estava num valor alto. Quando ele ia para o sódio, Na, caía lá embaixo de novo. Pum! Baixa energia para remover elétrons. Conforme vai deslocando, aumenta, pum! Você está vendo que esse gráfico, ó, que ele sobe, volta lá embaixo, sobe, volta lá embaixo, sobe.
ele está formando justamente essas linhas da tabela periódica, né? Então, através desse gráfico, que é medindo quanto de energia gasta para tirar um elétron, eles conseguiram ver esse caráter periódico, né, da tabela. Eles conseguiram comparar, né, que o lítio, o sódio, o potássio, olha só, eles têm um valor bem baixo aqui de energia de ionização. E por acaso eles estão todos aqui na primeira coluna, né, com um elétron aqui, né, ó, nesse caso, no 3s do Na. Ó, cadê o Li? O Li, ó, o lítio, aqui no 2s tem 1, e assim por diante, né? Ó, vamos ver aqui o 4s, é o potássio, né? É que não está desenhado de amarelo aqui, mas está aqui, ó, 4s1, né? E assim por diante. Bom, então, acho que vocês estão entendendo essa ideia, né? De energia gasta. Então, se você for representar um processo de ionização, é o elemento no estado gasoso indo para o seu íon, no caso aqui, sendo removido um elétron, e aqui na frente você coloca quanto gasta de energia para tirar esse elétron. O primeiro processo é a primeira energia de ionização. Quando desse você remove mais um elétron, é a segunda energia de ionização. Se você remover mais um elétron desse, terceira energia de ionização, e assim por diante, né? Beleza. Outra propriedade importante que a gente discute nessa parte é a afinidade eletrônica. Então, ó, afinidade. Olha o que está escrito. Mudança de energia quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. É uma medida da atração e da afinidade, né, da espécie por um elétron. Então, olha o cloro aqui. Cloro gasoso mais um elétron, ele vai para o Cl menos gasoso. Então, é a medida dessa afinidade. O quão afim de um elétron ele está, né? Ele tem afinidade, ele tem essa atração por elétrons, é favorável, ele vai ficar mais estável se ele receber esse elétron, né? Pensa nessa questão. No caso aqui do cloro, essa medida de energia agora de afinidade eletrônica, olha o que está escrito, ó, menos 349 kJ por mol. O sinal negativo indica que a energia foi liberada. Ou seja, o cloro ele tem uma afinidade por receber elétrons e ele vai para um nível de energia mais baixo quando ele recebe. Tanto que ele libera essa quantidade de energia aqui. Tá vendo? Então ele tem essa afinidade porque ele vai para uma situação mais estável. Ele prefere ir para Cl-, tá? Aí, quanto mais negativa for a energia, maior é a afinidade da espécie pelo elétron. Então, essa é uma propriedade que você mede também dos elementos. Então, tem várias tabelas, né, que foram medidos para todos os elementos, a afinidade eletrônica. E como que a gente vai visualizar ela aqui nesse diagrama aqui que eu desenhei? O seguinte, pensa aqui no flúor, né? A gente estava falando do Cl, mas ó, pensa aqui no flúor. O flúor, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p5. Tem 5 elétrons aqui, certo? Se ele receber um elétron, vocês concordam que ele preenche totalmente o subnível 2p, né? E preencher é energeticamente favorável. Ele vai para uma situação mais estável. Por isso que a afinidade eletrônica dele, ó, é menos 328 kJ por mol. Ou seja, quando ele recebe esse elétron a mais, ele libera energia, ele vai para uma situação de menor energia. Então, ele prefere ir para receber esse elétron, tá? O Cl vai ter a mesma propriedade, né? Inclusive, eles estão aqui na mesma coluna. Afinidade eletrônica, lembrando, é mais alta conforme você caminha para cima e para a direita na tabela periódica, né? Se você
Então é isso. Então, pessoal, essa questão das energias de ionização e da afinidade eletrônica, você sempre vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Eu gosto de fazer esse desenho aqui para tentar visualizar o que está acontecendo, né? E dependendo do preenchimento desses subníveis, você consegue saber se o elemento ele vai para uma situação mais estável ou mais instável, né? Quando que é mais estável? Estável é quando você preenche totalmente esses subníveis ou semi-preenchido, né? Semi-preenchido é quando tem um em cada um aqui. Um em cada um é totalmente semi-preenchido. Também é uma situação estável, tá? É mais estável se estiver totalmente preenchido, né? E quando só tem um elétron, ele está numa situação desfavorável do que perder esse elétron, e a gente vai fazer a comparação daqui a pouco. Então, deixa eu ver aqui outro exemplo, ó. O argônio, aqui, o argônio, para ele receber um elétron e ir para argônio menos, a afinidade eletrônica dele é maior do que zero, está escrito aqui. Maior do que zero significa que a gente tem que forçar, dar energia para o elétron ficar com ele, porque senão o elétron não quer, não tem afinidade eletrônica, né? Por quê? Se você olhar para o argônio, você vai lembrar que é um gás nobre, ele está aqui. O argônio já está com o seu subnível 3P totalmente preenchido, né, na sua situação normal, esse caso aqui, ó, ele já está aqui totalmente preenchido, né, é 3s2, 3p6, e ele receber mais um elétron significa você colocar um elétron aqui, ó, no 4s. Você acha que esse elétron sozinho aqui no 4s é uma situação estável, mais é, qual que é a palavra? É mais estável do que ele está nessa configuração? Então a resposta é não, né? Aqui ele está numa situação mais estável, portanto, a energia de ionização dele é maior do que zero, significa que você teria que gastar energia para forçar um elétron ficar aqui, tá bom? Bom, aí, enfim, essas afinidades eletrônicas têm tabeladas para diversos elementos. Para cada um deles, você pode interpretar olhando aqui para essa distribuição. Né, ó, por exemplo, aqui o lítio, menos 60. Então, ele gasta, ele prefere liberar 60 kJ de energia para ir para uma outra situação. Vamos ver o lítio aqui, ó, na minha desenho do lítio. O lítio está aqui, né? 1s2, 2s1. Então, se o lítio recebe um elétron, desculpa, afinidade eletrônica é receber, né? Se ele recebe um elétron, ele vai ter esse subnível dele, 2s, totalmente preenchido, e aí ele foi para uma situação mais estável. Então, a afinidade eletrônica libera energia e ele tem afinidade eletrônica, tá? Bom, vamos ver o que mais eu tenho aqui. Aí vão ter algumas propriedades, né, que estão sendo discutidas lá nas videoaulas, que é, conforme você caminha na tabela periódica da esquerda para a direita, né, no mesmo período, o que está aumentando? Vocês concordam que aumenta o número, a massa, né, ou o número de prótons? Você tem você vai tendo mais prótons conforme você, no núcleo, né, conforme você caminha para lá. Se você tem mais prótons, você tem um núcleo com uma carga que atrai mais os elétrons, né? Está atraindo mais os elétrons. Se ele está atraindo mais, o mesmo nível atômico, o mesmo nível eletrônico aqui do elétron, ó, se ele está sendo mais atraído, ele vai ficando sendo mais puxado, então o raio vai diminuindo conforme você se desloca para a direita aqui na tabela periódica, tá bom? Isso tem a ver com a carga nuclear efetiva, né? Porque é o quanto efetivamente de carga o elétron que está nesse orbital está sentindo. Se tem mais prótons, ele está sentindo uma carga maior, então ele está sendo mais puxado para dentro, né? A gente já vai falar sobre a carga nuclear efetiva.
Mas vamos olhar primeiro aqui, ó. Quando você anda no mesmo grupo, que é descendo as colunas, né? Quando você vai descendo de elemento em elemento aqui, o que está aumentando agora? Está aumentando o número de prótons, ok. Está aumentando a carga da mesma forma. Porém, você tem bem mais elétrons, né? E você vai tendo mais orbitais, como vocês estão vendo aqui sendo representados, ó, tem mais orbitais. Se tem mais elétrons em outros orbitais, o raio vai crescer, né? Apesar de todo mundo estar sendo mais puxado, como você tem bem mais orbitais, o raio aumenta nessa direção aqui, tá bom? Por isso que dá aquela propriedade, né, de raio maior para baixo e para a esquerda na tabela periódica, né? Tá bom. Então, essas propriedades, elas estão relacionadas com essa coisa que a gente chama de carga nuclear efetiva. Então, é um conceito um pouco complicado, a primeira vez que a gente vê isso, mas não é tão complexo. Olha, você tem que saber dois conceitos aqui, a blindagem e a repulsão intereletrônica. Então, ó, repulsão intereletrônica. O que vocês acham que é? É a repulsão entre os elétrons, né? Esse elétron aqui e os outros, eles têm cargas iguais, certo? Existe uma força de repulsão entre eles. Um não quer ficar próximo do outro, né? Então, tem repulsão intereletrônica quando você tem vários elétrons no sistema atômico. A blindagem vai ser o efeito. Pensa assim, ó, esse elétron, ele sente a carga do núcleo que está atraindo ele, mas ele também sente uma blindagem que vem dos elétrons que estão aqui embaixo. Tá vendo? Esse elétron aqui, ele está sendo atraído por esse núcleo, mas esses dois elétrons aqui está repelindo ele, está tentando empurrar ele embora. E isso é a blindagem que a gente fala, que a blindagem ela vai reduzir o valor efetivo da carga nuclear que esse elétron aqui está sentindo. Por isso que é carga nuclear efetiva. Quanto efetivamente esse elétron está sentindo desse núcleo? Pensa, tipo assim, ó, uma analogia. Não tem 3 prótons aqui? Ele deveria sentir atração por 3, certo? Por 3 prótons. Só que tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons é como se eles cancelassem 2 prótons e efetivamente esse elétron aqui estivesse sendo atraído apenas por 1. Estão entendendo? Então a blindagem é esses elétrons internos. Esse elétron sente uma carga nuclear efetiva, que seria apenas um próton. Não é exatamente isso, porque tem uns detalhes, é 0,85, né, o valor de contribuição de cada elétron. Você tem os cálculos aí de como calcular a carga nuclear efetiva, tá? Tem a regrinha lá, tem uma regrinha. Eu vou mandar um vídeo que eu resolvo um tipo de exercício desse para vocês, e aí eu faço passo a passo. Vocês vão ver que não tem segredo, é só seguir a receita mesmo, tá? Mas eu vou fazer algumas comparações aqui, ó. Essas tabelas às vezes precisa entender, né? Por exemplo, ó, o hidrogênio ele tem um elétron, um próton, carga nuclear efetiva é número 1, porque só tem um elétron, não tem outro elétron criando repulsão intereletrônica, né? Não tem blindagem. Mas vamos para o lítio. O lítio é exatamente... Não, não é o que está desenhado aqui, não. O lítio tem 3 prótons e 3 elétrons. Aí aqui está tabelado assim, ó. O elétron que está no nível 1s, que é o primeiro aqui, ele sente carga nuclear efetiva de 2,69. O que está no 2s, que é no próximo, ele tem carga nuclear efetiva 1,28. O que isso aqui está falando? Está falando que os elétrons mais distantes do núcleo sentem uma carga nuclear efetiva menor, né? Porque tem elétrons lá dentro repelindo eles, né? Fazendo blindagem e reduzindo o valor efetivo que eles sentem. E isso a gente observa para todos os átomos e tá tabelado aqui, né? Aqui está mostrando, beleza.
Então, aqui é o exemplo do carbono, né? Está mostrando aqui, para cada um, você consegue ir calculando o valor da carga nuclear para cada orbital, né? Tá bom, então eu não vou resolver esse exercício, porque eu tenho o vídeo exatamente que eu resolvo esse tipo de exercício aqui, e aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer, e não conseguindo, vocês assistem um vídeo e vejam como que faz o cálculo da blindagem. Mas para quem tiver dúvidas, né, quando você tem que calcular, calcule a carga nuclear efetiva de tal elemento em tal orbital. Você tem que usar esse slide aqui, ó. Tira um print screen desse slide que você vai usar ele. Que é, aqui está a regra, né? Você só tem que entender usar essa receita. Você olha, você monta a distribuição eletrônica, olha de qual elétron você quer calcular, conta o número de elétrons, para cada um você tira um valor que está aqui e vai dar o valor da constante de blindagem e da carga nuclear, tá bom? Depois eu mando o vídeo lá resolvendo isso. Então, aqui tem uma discussão sobre os raios iônicos, acho que isso está bem explicado na videoaula, então eu não preciso repetir. E aqui acaba essa parte dos slides. Aí a minha ideia era tirar dúvidas de exercícios de vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se alguém quiser perguntar de algum exercício, ou eu faço um aqui que eu tenho. Deixa eu ver. Ninguém quer perguntar de nenhum? Bom, então eu vou fazer um exercício. O da tabela, qual tabela, Letícia? Deixa eu ver aqui. Questão 3. Deixa eu ver. Esse daqui, né, Letícia? As propriedades periódicas. Tá, então vou resolver ele. Maravilha. Então é o seguinte, ó, pessoal, para quem ainda não tentou fazer, ó, vamos ler esse exercício juntos, ó. As propriedades periódicas são regulares e previsíveis para os elementos representativos. Isso não acontece com os elementos de transição. Então, ó, considere os elementos, o cromo, potássio e o cobre, né? Calcule a blindagem, que é exatamente o que eu estava falando, né? A carga nuclear efetiva para o elétron de valência, né? O de maior nível de energia, para cada um desses elementos. E, deixa eu conectar minha lousa enquanto isso. Então, ele quer que você calcule a blindagem, calcule a carga nuclear efetiva, e aí você vai tirar algumas conclusões disso aqui. Então, ótimo. Foi boa a Letícia pedir esse exercício, porque aí eu já resolvo um exemplo aqui para vocês. Então, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Como que eu faço? Primeira coisa, os elementos, né? Quais elementos eu quero calcular blindagem e carga nuclear efetiva? São esses três elementos aqui. Então vamos começar pelo cromo. Você tem que olhar na tabela periódica, né? Você vai lá na tabela periódica, você vai ver, opa, que ele é o 24 CR. Aí você vem e faz a distribuição eletrônica dele. A distribuição eletrônica dele. Então, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d4, certo? Esse é o do cromo. Se você pegar daqui até aqui, nada mais é do que a distribuição eletrônica do gás nobre do argônio, né? 4s2, na verdade aqui, né? Se você olhar lá na tabela periódica, 3d5, 4s1, né? Bom, beleza. Aí, o que você tem que fazer, então? Você vai fazer o seguinte. Pelas regras aqui do Slater, que estão naquele slide que eu falei, esse slide aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Acho que é aqui. Você faz o seguinte, ó. A primeira coisa é escrever, ó, escreva a estrutura eletrônica seguindo a ordem de agrupamento, que é agrupar todos os que têm número 1, todos os que são nível 2, todos os que são nível 3, todos os que são nível 4 e assim por diante, né? Então, eu vou vir aqui e agrupar. Eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, tá? São os que eu tenho aqui da distribuição eletrônica que eu montei para o cromo. Aí, próximo passo. Para quem que você vai calcular a constante de blindagem, o S? Né? A gente primeiro calcula o S para depois calcular o Z efetivo, tá? A constante de blindagem, você vai calcular para o último nível de energia, que é para esse daqui, né? Para a camada de valência aqui no nosso caso, para o elétron que está nesse nível. Beleza. Então, é um 4s. Então, você vem aqui naquele... Aí ele fala o seguinte, ó. Se for orbital S ou P, você faz essa conta de cima. Se for orbital D ou F, você faria essa conta de baixo. Então, como é o 4s, eu vou fazer essa conta de cima aqui. Então, ó, cada elétron no grupo NS-NP contribui com 0,35. Então tá aqui. O N é 4, né? Cadê? Cada elétron no grupo contribui com 0,35. Então, no caso, não tem, só tem o elétron que a gente está calculando, 4s1. Aí, esse próximo aqui é esse daqui, ó. Cada elétron na camada inferior, na camada N-1, contribui com 85, 0,85. Então, esses daqui, ó, do nível 3, do nível inferior, cada elétron vai contribuir com 0,85. Quantos elétrons você tem? 6 mais 2, 8, mais 5, 13. Então, são 13 elétrons, cada um contribuindo com 0,85. Aí você olha, ó, cada elétron na camada N-2, na camada anterior, contribui com 1, ou inferiores, né? Contribui com S igual a 1. Então, aqui tem 8 elétrons, vocês concordam? 6 nesse e 2 nesse. Então, 8 elétrons, cada um contribui com valor 1. E aqui tem 2 elétrons, que também contribuem com o valor número 1. E o S vai ser a soma de todos esses valores aqui, tá? A blindagem é esse, mais esse, mais esse. É só você somar isso daqui. Se você faz essa soma, 2 mais 8, 10. Aí você tem que fazer 13 vezes 0,85 e vai dar os S igual a 21,05. Então, o que significa essa blindagem aqui? Esse é o valor de blindagem que esse elétron que está lá longe, no orbital 4s, está sentindo. Então, pensa assim, ó.
o núcleo do cromo tem vários prótons lá, né? O núcleo. E os elétrons estão aqui em vários orbitais. Tem um, outro, outro, outro. O que está lá distante no 4s, que é esse elétron aqui, ó, o que está mais distante tem uma blindagem desses elétrons internos, que são todas essas contas que a gente fez aqui, que é essa blindagem de 21, e a carga nuclear efetiva que ele sente é aquela outra conta ali, ó, Z efetivo é Z menos S. Então, você tem que usar essas regrinhas para calcular o S. Aí o Z, né? No caso do cromo, número de prótons, 24, né? Então, o Z efetivo é 24 menos 21,05. Z efetivo é igual a 2,95. Então, olha só o que a gente está falando aqui. Esse elétron que está lá longe, esse elétron que está lá no orbital 4s, é como se ele só estivesse sentindo 3 prótons. É como se só... Tá vendo? 2,95, né? É praticamente como se só tivesse 3 prótons puxando ele. Porque tem toda essa blindagem de vários elétrons aqui embaixo. Tá? Então, tá vendo? Ele está pouco ligado ao núcleo, né? Quanto mais profundo no núcleo, mais ligado ele está, né? Então, você calculou aqui o Z efetivo. Aí, beleza. Então, você vai fazer esse tipo de conta para todos os elementos. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Ó, no caso do exercício... Não. Onde que tá? Tá aqui. Para o cromo, ó, depois vocês verificam. Para o cromo, deu 2,95 para o potássio. 2,2 e para o cobre 3,7. Ah, vocês não estão vendo minha tela aqui. Então, ó, aqui, né? Pro primeiro aqui, vai dar um valor de blindagem, mas a carga nuclear efetiva está aqui, 2,95. Aí para o potássio, tentem fazer da mesma forma, vocês vão ver que vai dar 2,2 e para o cobre vai dar 3,3 na carga nuclear efetiva, tá bom? Aí o que você sabe, então? Você sabe o seguinte, ó, de posse dos valores, coloque em ordem crescente de raio atômico esses átomos. Então, o que você sabe é o seguinte, ó, quem tem carga nuclear efetiva menor vai ter raio atômico maior. Vocês concordam? Ó, pensa assim. Quem está sendo menos atraído vai poder... deixa eu pensar. Quem está sendo menos atraído consegue ficar mais distante. Está mais distante, né? Ó, que é assim, né? Quanto menor a carga, né? A carga nuclear efetiva, o Z efetivo, quanto menor a carga nuclear efetiva, maior é o raio, tá? Porque está sendo menos atraído. Pensa dessa forma. E outra coisa que você também sabe é que quanto menor a carga nuclear efetiva, vai ser menor a energia de ionização. Porque, assim, se ele está menos ligado, é mais fácil tirar um elétron. Então,
quanto menor a carga nuclear efetiva, menor a energia de ionização. Menos energia você gasta para tirar aquele elétron, né? Porque quanto menos atração tem, mais fácil é tirar aquele elétron. Pensa dessa forma. Então, no caso aqui, a resposta, o que vai ficar? Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Só para ter certeza que eu não vou falar errado. Né, ó. Quanto menor a carga nuclear efetiva, maior é o raio. Então, aqui tem que estar com menor carga nuclear efetiva, que é o potássio. Então, aqui é potássio, certo? Deixa eu ver. Isso, potássio. Aí, aqui, o próximo vem o cromo, né? Aqui no meio, porque ele está no meio. E o cobre, que tem a maior carga nuclear efetiva, vai ter o menor raio. Bom? Então, cobre, cromo, potássio. E nessa terceira linha, é o segundo caso, né? Quanto menor a carga nuclear efetiva, menor a energia de ionização. Então, no caso, o potássio 2,2 é o primeiro aqui, o segundo vai ser o cromo, né? Aqui no meio, 2,95, e depois o cobre, 3,7, menor carga nuclear efetiva, menor energia de ionização. Tá bom? Acompanhar a ideia, será?